Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta esta sessão e peço ao primeiro secretário que realize a leitura da última ata da sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada no dia 13 de maio, correspondente à 13ª sessão ordinária de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente, contendo inicialmente os ofícios e respostas encaminhados pelo Executivo Municipal, sendo eles respostas às indicações de número 4, 7 e 2 de 2019. Os requerimentos 9 de 2019, resposta ao ofício 62 de 2019, indicação de número 13 de 2019, de autoria do vereador Zeno Cajuc. Encerrado o expediente, o presidente solicitou ao vereador autor da indicação que fizesse uso da tribuna e justificasse seu pedido. Na sequência, passou-se para a ordem do dia, iniciando com a leitura do parecer das comissões competentes emitidas ao projeto de lei 1442 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e contém outras providências. Na terceira discussão, após lido os pareceres da comissão, o projeto foi à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de lei 1742 de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito especial e contém outras providências. Estando em terceira discussão, após a leitura da redação do parecer emitido por cada comissão responsável, o projeto foi aberto à discussão dos nobres pares. Posteriormente, a votação sendo aprovado por unanimidade. Logo, na sequência, adentro também, em terceira discussão ainda de autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 1443 de 2019, o qual visa autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de colaboração à Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala, a PADAF, e da outras providências. Realizada a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes, posteriormente o projeto foi à discussão dos nobres pares e votação, sendo aprovado por unanimidade. Já em segunda discussão adentro, o projeto de lei de 1445, que altera e acrescenta o dispositivo à lei número 1511, de 24 de agosto de 2015, que dispõe sobre a alteração do sistema de controle interno municipal e da outras providências.
Realizada a leitura da redação do parecer jurídico, o projeto foi posto em discussão. Após manifestações, o senhor presidente encaminhou o projeto para análise e emissão de parecer das comissões permanentes. O mesmo trâmite procedeu com o projeto de lei 1.746, o qual dispõe sobre a alteração de metas no plano plurianual para o período de 2019 e da Lei de Diretrizes Orçamentais de 2019 e da outras providências. Em segunda discussão, efetuou-se a leitura da redação do parecer jurídico emitido pela assessoria do Legislativo, sendo posteriormente encaminhado pelo senhor presidente para análise das comissões permanentes do Legislativo. Como última propositura, dentro do projeto de lei 1.407 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito especial, contém outras providências. Em segunda discussão, efetuou-se a leitura do parecer jurídico emitido pela advogada desta Casa de Lei. Posteriormente, o presidente abriu a palavra para os demais vereadores para discussão. Sem manifestação, o projeto foi encaminhado para análise das comissões permanentes para a emissão de parecer. Terminada a ordem do dia, o senhor presidente, dando continuidade, declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso alguns dos senhores vereadores presentes. E como não havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciamos com a leitura do ofício 199 de 2019, encaminhada pelo Poder Executivo Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Ofício número 199 de 2019. Cruz Machado, 20 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor Josni Lopes, presidente da Câmara de Vereadores de Cruz Machado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, solicito a retirada do projeto de lei número 1741 de 2019 com a seguinte emenda. Dispõe sobre a emenda ao artigo 56 da lei 1315 de 2011, tendo em vista erro material. Atenciosamente, Euclides Paza, prefeito municipal. Autoriza a retirada do projeto e determina ao setor administrativo desta Casa de Leis a expedição do ofício para formalizar a devolução. Indicação de número 14 de 2019, do vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Cruz Machado, 20 de maio de 2019. Indicação sobre o número 14 de 2019. O vereador que esta subscreve com amparo no regimento interno indica a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que, dentro das possibilidades, sejam tomadas as seguintes providências. Revisão do plano diretor em nosso município. Justificativa. De forma, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento
a expansão do município. Seu objetivo é garantir o desenvolvimento das funções econômicas, sociais e ambientais, gerando um ambiente de inclusão socioeconômica de todos os cidadãos e de respeito ao meio ambiente. Como se pode ver, o plano diretor é a base do planejamento do município, cabendo a ele a tarefa de articular as diversas políticas públicas existentes, fazendo-as convergir para a única direção. A lei do plano diretor deve ser revista e integrar as dinâmicas existentes na zona rural como de zona urbana, uma vez que suas diretrizes devem abranger o território do município como um todo. Dessa forma, visualizado a importância do mesmo, levando em consideração que o plano diretor manterá a política de desenvolvimento na esfera municipal e que vem, por meio deste documento, alertar para a necessidade de sua revisão. Ou seja, desse modo, o referido plano precisa ser construído através de um processo que promova um impacto em torno de propostas que representem os anseios da nossa sociedade local e atual. Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte dos órgãos responsáveis, antecipadamente agradeço. Ezequiel Ungues de Camargo, segundo secretário. Autorizo neste momento o vereador Ezequiel de Camargo a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. Eu fiz essa indicação a pedido de moradores, principalmente aqui da cidade, pedindo para que a prefeitura faça a revisão do plano diretor. Muitas pessoas já procuraram o prefeito, procuraram os secretários, mas o que eles alegaram é que, para que se mude o plano diretor, requer de um projeto e isso tem custos, né? Então, eu faço essa indicação porque tem vários itens que precisam ser mudados no plano diretor. Como a própria indicação diz ali, é o que rege, dá sustentabilidade ao crescimento e desenvolvimento do município ou ao contrário. Então, o plano diretor, na minha opinião, ele deve ser construído ouvindo as pessoas, talvez com audiências públicas, né, cada um dando a sua opinião para que seja melhorado. O plano diretor é importante que seja mudado gradativamente, conforme o município vai crescendo, né, vai aumentando a população, então o plano talvez precise ser mudado. Tem muitos itens, vários itens que precisam ser mudados, mas eu vou dar aqui um exemplo, que as pessoas me cobraram bastante, eu acho que é importante, com relação aos terrenos, por exemplo. Hoje, para você documentar um terreno, você vender um lote, comprar um lote, com escritura, a metragem mínima é em torno de 320 metros quadrados. Às vezes a pessoa não precisa de um terreno tão grande, ou não tem condição, talvez, de investir num terreno tão grande. Ou às vezes a pessoa tem um terreno grande e precisa vender um pedaço de terreno para levantar um dinheiro, não consegue porque não sai a escritura, por ser a metragem tão grande. Então, é por esses motivos que as pessoas me procuraram e pediram para que a gente fizesse essa indicação, pedindo para que seja revisado e muitos outros itens que precisam ser melhorados. Então, eu faço essa indicação em nome da população, espero ser atendido, agradeço e também conto com o apoio dos novos vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia, iniciando com o projeto de lei sob o número 1745 de 2019. Em terceira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 1745/2019. Primeiro, relatório. O presente parecer diz
a respeito à propositura de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, a qual busca aperfeiçoar a Lei subnúmero 1511/2015, que trata sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, visando aprimorar o sistema adotado por ambos os poderes, Executivo e Legislativo, os quais são interligados. No mais, visa dar atendimento ao termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado pelo município junto ao Ministério Público de União da Vitória, Gepatria, para fins de adequação da legislação em nível municipal. É o relatório, passo a opinar. Segundo, análise e parecer do relator. Pois bem, cabe primeiramente ressaltar que a presente propositura possui embasamento justificativa e está devidamente acompanhado de pareceres técnicos pertinentes. Outrosim, não possui vícios de forma, fora respeitada a iniciativa de competência para apresentação da matéria e, em face do exposto, considero o projeto tecnicamente correto e, no mérito, o acolho. Voto pela sua aprovação. Parecer da comissão. Em face do exposto, entendemos que inexistem óbices constitucionais ou legais, manifestando-se esta comissão pela tramitação normal e aprovação da matéria, cabendo aos nobres pares se manifestar sobre o mérito. Sala das Comissões em 20 de maio de 2019, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Jungles de Camargo, presidente, Lauro Maro, relator, Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto seguirá para a votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciando com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Lauro Marum. Favorável. Vereador Edson Luiz Beuring. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Márcio José Fachineski. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jondir Muman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 1746 de 2019, em terceira discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O presente projeto de lei visa suplementar as metas financeiras e físicas em atividades orçamentais, constante no anexo 1º da Lei Municipal 1611 de 2017, que trata do Plano Plurianual referente ao período de 2018 a 2021 e o anexo 1º da Lei Municipal sobre número 1632 de 2018. Lei de Diretrizes Orçamentais, também referente ao exercício de 2019. Análise e parecer do relator. A matéria foi encaminhada pelo presidente da Casa de Lei para análise desta comissão, a fim de ser analisada quanto ao seu aspecto constitucional, legais e jurídicos, ou seja, primeiro, com relação à legislação pertinente à propositura encontra respaldo na Lei número 4.320 de 1964. Segundo, não possui vícios de forma. Terceiro, foram respeitados a iniciativa e competência para a apresentação da matéria. Quarto, aos aspectos relativos à tramitação, a propositura seguiu legalmente e deverá ser votada, respeitando a Lei Orgânica Municipal junto ao exposto do artigo 55. Quinto, está devidamente acompanhado de parecer contábil, justificando a destinação dos créditos a serem abertos. Sendo assim,
Observadas as considerações realizadas, opino pela legalidade do projeto de lei, reservando o mérito para cada vereador manifestar-se livremente em plenário. Terceiro, parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela continuidade, juridicidade e técnica legislativa, o mérito pela aprovação do projeto de lei ora discutido. Estiveram presentes todos os senhores vereadores pertencentes à comissão. Sala das comissões em 20 de maio de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Ungues de Camargo, presidente. Lauro Maro, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Relatório. O presente projeto de lei é de iniciativa do prefeito de Cruz Machado e requer autorização legislativa para alterar metas financeiras e físicas em atividades orçamentárias, constando no anexo 1º da Lei Municipal 1611 de 2017, que trata do plano plurianual referente ao período de 2018 a 2021 e o anexo 1º da Lei Municipal sob o número 1632/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias, também referente ao exercício 2019. Recebido na data de 2 de maio do corrente ano o protocolo sob o número 842. O projeto tramitou regularmente, sendo discutido em 2 sessões ordinárias e, posteriormente, encaminhado a esta comissão, a qual deve pronunciar-se através desse parecer conforme disposições contidas no regimento interno deste Poder Legislativo. E o relatório passa a ser a fundamentação. Segundo, análise e voto do relator. Pois bem, a propositura encontra-se acompanhada de parecer contábil, comprovando a viabilidade da referida alteração da meta junto ao PPA e à LDO. Temos ainda que alteração pretendida dar-se a conformidade com o que determina a Lei Federal 4.320 de 1964 e indica que os valores de R$ 16.002,91, os quais referem-se ao excesso de arrecadação e R$ 1.000 decorrido de anulação total e parcial, totalizando o valor de R$ 17.002,91, destinado-se a atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com finalidade de viabilizar a reforma da Escola Municipal do Campo Milênio da Silva Bartchak. Assim sendo, quanto aos aspectos de ordem orçamentárias e financeira, entende-se que a matéria em destaque não causará qualquer impacto negativo ao orçamento municipal, não havendo, portanto, qualquer óbice para aprovação do projeto de lei. Terceiro, conclusão e votação na comissão. Ante o exposto, a comissão acolhe o voto do relator e se manifesta pela aprovação do projeto em análise. Sala das comissões em 20 de maio de 2019. Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização. Edson Luiz Beuro, presidente. Matheus Olucheski, relator. Luiz da Maia, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Olucheski. Favorável. Vereador Lauro Maro.
Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Zeno Kaziuk. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Márcio José Fachineski. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jandir Muman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 1747 de 2019. Em terceira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 1747/2019. Súmula. Dispõe sobre abertura de crédito especial e contém outras providências. Primeiro, relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto em epígrafe dispõe sobre abertura de crédito especial junto ao orçamento vigente no valor de R$ 17.002,91, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com finalidade de viabilizar a reforma da Escola Municipal do Campo Milene Silva Bartchak. Segundo, análise e parecer do relator. A iniciativa legislativa de projetos de lei que versem sobre a abertura de créditos adicionais é exclusiva do senhor prefeito municipal, vez que tal operação implica em alteração da peça orçamentária referente ao exercício financeiro em curso. A abertura de crédito adicional especial está prevista na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro. O dispositivo legal colacionado confere o necessário suporte para a realização da abertura de créditos adicionais especiais para suprir gastos desprovidos da correspondente dotação orçamentária. A propositura em tela deve necessariamente ser aprovada por maioria simples de votos, presentes a maioria absoluta dos membros do Legislativo, conforme preconiza a Lei Orgânica do município de Cruz Machado. Dessa forma, verificados os apontamentos acima realizados, aduzimos que o projeto está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Terceiro, parecer da comissão. Entende a Comissão de Legislação, após a apreciação da matéria, embasada na manifestação do senhor relator, bem como da assessoria jurídica desta Casa de Leis, a qual se pronunciou junto ao parecer sob o número 16 de 2019, que a presente propositura é legal, não possui vícios de forma e de iniciativa, estando, portanto, apto a tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Deste modo, podendo o plenário soberanamente deliberar sobre o mérito, Sala das Comissões em 20 de maio de 2019, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Ezequiel Jungles de Camargo, presidente, Lauro Maron, relator, Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer o projeto número 1747. Súmula. Dispõe sobre abertura de crédito especial e contém outras providências. Relatório. Chegou a essa comissão através de encaminhamento realizado ao presidente da Casa de Lei, senhor Josni Lopes, o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, recebido nesse Poder Legislativo na data de 2 de maio corrente, ano, conforme protocolo número 843 de 2019, o qual requer autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 17.002,91. Análise e parecer do relator. Pois bem, quantos aos aspectos a serem observados por este relator, a propositura veio devidamente acompanhada com o parecer emitido pelo contador da municipalidade, sob o número 115 de 2019, justificando que, para dar suporte ao crédito aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, bem como recursos de exceção de arrecadação destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E ainda, haverá utilização de saldo remanescente do convênio firmado com a Fundepar e da contrapartida dos respectivos convênios. Dessa forma, observado o exposto no parecer contábil anexo à propositura, e respeitadas as nossas leis orçamentárias, considero o projeto legal, tecnicamente correto e no mérito o acolho.
Voto pela sua aprovação é o parecer. Parecer da comissão. Respeitados os aspectos de ordem orçamentária e financeira, resolve esta Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização acolher nos termos do relator e, em sua unanimidade, votar pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões em 20 de maio de 2019. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Edson Luiz Beuro, presidente. Matheus Olucheski, relator. Luiz da Maia, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto seguirá para a votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Olocheski. Favorável. Vereador Lauro Maro. Favorável. Vereador Edson Luiz Beuni. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzembach. Favorável. Vereador Márcio José Fachineski. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jondir Muman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei sob o número 17 de 2019, de autoria do vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Em primeira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação do projeto e seus anexos. Desculpa aí. O vereador Ezequiel Ortiz, no uso de suas atribuições legais e regimentais, posta junto ao artigo 120 do regime interno desta Casa de Lei, propõe ao plenário o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 17 de 2019. Súmula dispõe sobre a inclusão da erva mate no cardápio de merenda escolar da rede municipal de ensino no município de Cruz Machado, Estado do Paraná, e da outras providências. Artigo 1º. Fica incluído no cardápio da merenda escolar da rede municipal de ensino do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, a erva mate a ser oferecida aos alunos na forma de chá mate e também como ingrediente no preparo da merenda escolar. Parágrafo único. A referida inclusão deve ser procedida pelo Poder Executivo, através do setor competente e orientada pela responsável técnica pela merenda escolar do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 dias após a sua publicação. Edifício do Legislativo Municipal de Cruz Machado, Paraná, em 6 de maio de 2019. Ezequiel Ortiz, vereador. Justificativa ao projeto de lei 17 de 2019. Prezado vereadores, a presente propositura tem por escopo incluir no cardápio da merenda escolar da rede municipal de ensino do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, a erva mate como forma de incentivar o consumo do produto, do qual o nosso município de Cruz Machado é o maior produtor de erva mate sombreada do mundo, com uma produção estimulada em 85 mil toneladas, conforme dados divulgados pela SEAB, dados extraídos de notícia divulgada pelo município em sua página oficial. Além do mais, no ano de 2018,
for emitida uma portaria pelo Ministro de Estado de Meio Ambiente do Desenvolvimento Social, portaria ministerial número 284 de 30 de maio de 2018, onde foi incluído a lista de espécies da subdiversidade para fins de comercialização in natura ou de seus produtos derivados no âmbito das operações realizadas pelo Programa Aquisição de Alimentos, PAA, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e em outros programas onde, na tabela anexa a esta propositura, entre as referidas espécies, temos a erva mate definida como espécie nativa brasileira, com valor alimentício, a qual pode ser consumida desde o modo tradicional no chimarrão, e como em chás, bolos, pão, biscoito, massas, molhos, entre outras formas. Assim, tem-se a grande importância da presente propositura, a qual almeja incentivar o consumo e a produção da erva mate em nosso município, além de dar alternativas de comercialização aos nossos produtos, promovendo ainda a diversificação dos produtos oferecidos na merenda escolar. Sala das Sessões, 6 de maio de 2019. Ezequiel Ortiz dos Santos, vereador. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Gostaria de me posicionar em relação a esse projeto, dizendo que nós, que somos o município com o maior produtor de erva mate, é óbvio que nós não podemos perder nenhuma oportunidade de estar incentivando e aumentando o consumo da erva mate. Porém, como professor de uma escola municipal, uma das maiores do município de Cruz Machado, acompanho a merenda escolar que é oferecida aos nossos alunos, e a erva mate, na forma de chá, ela já vem sendo ofertada há muito tempo nas escolas municipais. O que não se oferece ainda é produtos de outra forma, onde se possa fazer a complementação. Então, vendo assim, o impacto econômico, nesse sentido, é muito pequeno. É mais como incentivo, realmente. Mas na questão econômica, ela é muito baixo o impacto, porque o consumo humano da erva mate, ela é pequena. Então, 4 arrobas da erva mate seca para complementação na merenda escolar de algum alimento é o suficiente para o município inteiro por um ano, eu acredito. É muito baixinho. Porém, eu, vendo esse projeto, sugeriria, não sei se é possível, porque hoje, indo lá conversar com as merendeiras, eu pude observar que o chá de erva mate, que é adquirido para a merenda escolar, ele é industrializado fora do município. É de uma empresa, inclusive o pacotinho que eles tinham lá, é de uma empresa de Paulo Frontin. Se poderia complementar aqui que esse produto, por exemplo, o chá, fosse adquirido de uma empresa que industrializasse esse produto no município. Aí estaria incentivando uma empresa a instalar um processo de produção de chá no município, porque teria uma forma de, pelo menos, vender dentro do próprio município. É uma ideia, uma sugestão, mas acho interessante e que tem que ter incentivo de todas as formas. Obrigado, Presidente. Então, que nem o vereador Lauro falou, né? É apenas, digamos, pequena quantidade, né, que seria consumido, mas como nós sabemos que o nosso município basicamente é sustentado hoje pela erva mate, desde a agricultura hoje
só está bem graças à erva mate, né? O município, a maioria dos empregos também vem da extração da erva mate. Então, por que nós, como maior produtor, né, não dar um pequeno passo? É muito pequeno, né? Mas nós temos que começar, digamos, nós fazer a nossa parte, né? Não adianta nós querer que os outros municípios façam, e nós, que somos o maior produtor, somos, digamos, quem mais se beneficia hoje, não dá um primeiro passo. Então, que nem já vários vereadores já sabem que a gente tem pedido para os deputados que façam uma lei a nível estadual, né? Mas vamos fazer, digamos, municipal para mostrar, né, que tem como dar certo. E futuramente, né, o nosso município tem que achar uma forma de investir em propaganda, né, e levar esse produto em várias outras cidades, né, que tem vários municípios do Paraná ainda que não conhecem o produto erva mate. Então nós temos que pensar no futuro. Que produção de erva nós temos? Nossos agricultores cada vez estão plantando mais, só que nós temos que pensar que esse negócio não pare nunca, né? Então nós temos que pensar uma forma, lógico que esse projeto é um pequeno passo, mas nós temos que pensar alguma coisa muito maior que isso, né? Que essa produção não pare nunca, porque sem dúvida, se sempre nós conseguir um mercado para vender esse produto, pode ter certeza que o nosso município vai estar sempre bem. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Repassa o projeto para análise da assessoria jurídica desta Casa de Leis, que dentro do prazo regimentais deverá apresentar seus pareceres. Projeto de lei sobre o número 1744 de 2019, em primeira discussão. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da redação do projeto e seus anexos. Prefeitura Municipal de Cruz Machado. Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2020. Projeto de Lei 1744/2019. Data 30 de abril de 2019. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Cruz Machado no exercício de 2020 e da outras providências. Artigo 1º. São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro 2020, compreendendo, primeiro, as metas, a prioridade da administração pública municipal, orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma de desembolso, definição de critérios para início de novos projetos, definição das despesas consideradas irrelevantes, incentivo à participação popular, dos créditos suplementares e especiais, das disposições do orçamento impositivo, as disposições gerais. Seção 1ª, das metas e propriedades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em cumprimento ao disposto ao artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, a administração pública municipal elegeu como as metas e as prioridades para o exercício de 2020, incluindo as despesas de capital, respeitando as obrigações constitucionais e as despesas com o funcionamento dos órgãos
as ações do Plano Plurianual para o exercício 2018-2021, que integram o elenco de ações contempladas no anexo de prioridades e metas. Parágrafo 1º. Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O projeto de lei orçamentária para 2020 conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro 2020 definidas no projeto de lei Plano Plurianual relativo ao período 2018 a 2021 terão procedência na alocação de recursos da lei orçamentária de 2020 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas do projeto de lei orçamentária para exercício 2020. Seção 2ª das orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual. Artigo 3º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, de acordo com as codificações da Portaria 42.1999, da Portaria Interministerial 163/2001 e da Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2018-2021. Artigo 4º. Os orçamentos fiscal da Seguridade Social e de investimentos discriminarão despesas no mínimo por elemento de despesa, conforme artigo 15 da Lei nº 4.320 de 64, e compreenderá a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas dependentes e demais entidades em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Municipal. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de texto de lei, documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei 4.320/64, quadros orçamentários consolidados, anexos, orçamentos fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa na forma definida desta lei, demonstrativo e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000, anexo no orçamento de investimento, a que se refere ao artigo 165, parágrafo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, na forma definida nesta lei, parágrafo único, acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos, parágrafo único, exigido pela legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos. Demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2º, inciso 4º da Lei Complementar 101/2000, demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental, para fins do atendimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60, do ato das disposições constitucionais transitórias, demonstrativo dos recursos a serem aplicados no Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde para fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional número 29/2000, demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde provenientes do SUS, Sistema Único de Saúde, demonstrativo da despesa com pessoal para fins do atendimento do disposto no artigo 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar 101/2000. Artigo 6º. A estimativa da receita e a fixação da despesa constantes no projeto de lei orçamentária serão elaborados a valores correntes do exercício de 2019. Projetados ao exercício a que se refere. Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do acréscimo da economia e da evolução de outras
variáveis que implicam aumento da base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta lei. Artigo 7º. O Poder Legislativo, até o dia 31 do mês de julho do presente exercício, em conformidade à Emenda Constitucional 58/2009, encaminhará a proposta orçamentária da Câmara limitada a 7% da receita tributária e das transferências previstas no artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal para fins de inclusão no orçamento geral do município. Parágrafo único. O repasse efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, exercício 2020, será no percentual de 7%, em conformidade com o prescrito no artigo 29, a inciso 1º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 58/2009. Artigo 8º. Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. Artigo 9º. A lei orçamentária discriminará no órgão responsável pelo débito as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. O Departamento Jurídico do município encaminhará à Câmara Municipal de Cruz Machado e à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 15 de julho do corrente a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta de lei orçamentária anual, determinados pelo parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal de 1988, especificando número e data do ajuizamento da ação originária, tipo e número do precatório, tipo da causa julgada, data da autuação do precatório, nome do beneficiário, valor do precatório a ser pago, data do trânsito em julgado. Artigo 10. O projeto de lei do orçamento para 2020 destinará recursos para atender prioritariamente, primeiro, ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho do presente exercício, as despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais, ao pagamento do serviço da dívida pública, aos empréstimos e às contrapartidas de programas objeto de financiamentos, a manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal e emenda 1496 e ao custeio do sistema de saúde. Artigo 11. As receitas do orçamento fiscal serão programadas para atender prioritariamente gastos com pessoal e encargos sociais, encargos e principal da dívida, precatórios judiciários, manutenção das atividades e dos bens públicos e contrapartidas de financiamentos e de convênios. Parágrafo único. Os recursos do Tesouro Municipal somente poderão ser programados para atender despesas de capital após atendidas as despesas relacionadas neste artigo. Artigo 12. O produto da alienação de bens e direitos pertencentes ao poder público municipal serão aplicados no atendimento de despesas de capital. Parágrafo único. A lei poderá destinar parcela dos recursos a que se refere este artigo para custeio de despesas com o regime de previdência, das disposições relativas à dívida e ao endividamento público municipal. Artigo 13. A administração da dívida pública municipal, interna ou externa, tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Primeiro, deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para pagamento da dívida. Segundo, o município, por meio de seus órgãos, subordinar-se às normas estabelecidas na Resolução 40/2000,
101 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, incisos 4º e 6º da Constituição Federal. Artigo 14. Na Lei Orçamentária para exercício 2020, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas. Artigo 15. A lei orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar 101/2000 e na Resolução 43/2001 do Senado Federal. Artigo 16. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38. Da Lei Complementar 101/2000, atendidas nas exigências estabelecidas na Resolução 43/2001 do Senado Federal. Artigo 17. O Poder Executivo incluirá na previsão das receitas recursos a conta de operações de crédito. Primeiro, a programação das despesas a serem custeadas com recursos de operações de crédito não poderá ser o montante das despesas de capital fixadas no orçamento, salvo existência de lei específica autorizando a aplicação em despesas correntes, observado o disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Segundo, o Poder Executivo fará constar da programação orçamentária das despesas, custos com juros e outros encargos decorrentes da contratação de operação de crédito e de operações de crédito por antecipação de receita, observado o disposto seção 3ª da Lei Complementar 101/2000 e demais normas que regem a matéria. Da definição de montante e forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 18. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente ao no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2020, destinada a atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. Primeiro, além de atender às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a reserva de contingência poderá ser utilizada como recurso para a abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais e emendas à Lei Orçamentária Anual. Segundo, caso os valores destinados para outros riscos fiscais, conforme o demonstrativo de riscos fiscais e providências não ocorram, o Poder Executivo poderá utilizá-los como recurso para abertura de créditos adicionais. Terceiro, o limite mínimo determinado no caput deste artigo deverá ser obedecido quando forem utilizados os recursos da reserva de contingência e emendas à Lei Orçamentária Anual. Artigo 19. No decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio do Executivo, os recursos programados com a reserva de contingência definidos no artigo 18 serão destinados à cobertura dos riscos fiscais e os consignados em investimentos em regime de execução especial servirão de fonte para a abertura de créditos adicionais, da política de pessoal e dos serviços extraordinários. Artigo 20. A programação de despesas destinada à cobertura dos gastos com o pessoal e encargos sociais a conta de recursos do orçamento fiscal será fixada em até 60% da receita corrente líquida e não poderá exceder os seguintes limites. (6% para o Legislativo, 54% para o Executivo. Parágrafo único. Para fins de cálculo, entende-se como despesas com pessoal o disposto no artigo 18 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Artigo 21.
para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, observado o inciso 1º do mesmo parágrafo, ficam autorizados as concessões Constituição Federal, observado de qualquer vantagem, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreira, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000. Além de observar as normas do caput no exercício financeiro de 2020, as despesas com pessoal dos poderes executivos e legislativo deverão atender disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000. Se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite estabelecido no artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, serão adotadas as medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Na lei orçamentária anual, será destinado no mínimo 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, para a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede. Da previsão para a contratação excepcional de horas extras. Artigo 22. Se durante o exercício de 2020 a despesa com o pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101/2000, a realização de serviços extraordinários somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos, que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender às situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal. E no âmbito do Poder Legislativo, é de exclusiva competência do Presidente da Câmara. Das disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Artigo 23. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício 2020, com vistas à expansão da base tributária e, consequentemente, aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais aperfeiçoamento do sistema de função, tramitação e julgamento dos processos tributários administrativos, visando a racionalização, simplificação e agilização. Aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Aperfeiçoamento dos processos tributário administrativo por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades e melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços. Aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária. Artigo 24. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observada a capacidade econômica do contribuinte com destaque para atualização da planta genérica de valores do município, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos
e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de política. Revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal. Instituição por lei específica da Constituição de melhoria com a finalidade de tornar exequível a sua cobrança. A instituição de novos tributos ou a modificação em decorrência de alterações legais daqueles já instituídos. Artigo 25. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000. Da estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de proposta de alteração da legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal. O desconto para pagamento integral e à vista do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, das taxas do Imposto sobre Serviços dos Autônomos e Sociedades de Profissionais, ISS, fixo no exercício de 2020, por ato do Poder Executivo, não poderão ser superior a 10%. Do equilíbrio entre receitas e despesas, artigo 27. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais constantes desta lei. Artigo 28. Os projetos de lei que impliquem diminuição da receita ou aumento de despesa do município no exercício 2020 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa para cada um dos exercícios compreendidos no período 2018 e 2021, demonstrando a memória de cálculo respectiva. Parágrafo único. Não será aprovado projeto de lei que implique aumento de despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 29. As estratégias para a busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas: para a elevação das receitas, a implementação das medidas previstas nos artigos 23 a 24 desta lei, atualização e informatização do cadastro imobiliário, chamamento geral dos contribuintes inscritos na dívida ativa para a redução das despesas, implantação de rigorosa pesquisa de preços de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores. Revisão geral das gratificações concedidas aos servidores. Dos critérios e formas de limitação de empenho. Artigo 30. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2020, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao serviço da dívida. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio, estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.
se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo. Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos recursos dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Artigo 31. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e avaliação do resultado dos programas de governo. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nessa lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas de governo. A Lei Orçamentária 2020 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao município ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa específico deverão ser agregados num programa denominado Gestão Administrativa. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais. Das condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 33. O projeto de lei orçamentária contemplará recursos para concessão de auxílios, doações, transferências, subvenções e contribuições a pessoas físicas e jurídicas, visando a promoção e desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social, educacional, cultural, esportivo e relacionados à saúde, em suplementação aos recursos de origem privada aplicados a esses objetivos. Para a consecução do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas interessadas na parceria, observados a existência da lei autorizatória específica e o disposto no artigo 16 a 19 da Lei Federal número 4.320/64. Não serão concedidos auxílios, doações, transferências e subvenções para a cobertura de déficits ou prejuízos de pessoas jurídicas. Os programas de assistência social que contemplem fornecimento de remédios, cestas básicas, passagens e a cobertura de outras necessidades de pessoas físicas deverão ser autorizadas por lei e disciplinadas por meio de ato próprio do Executivo. No projeto de lei orçamentária, em suas emendas e alterações, fica vedado a inserção de projetos ou atividades com dotação orçamentária insuficiente à cobertura integral dos custos no decorrer do exercício, bem como não serão identificadas instituições privadas a serem beneficiadas com transferências, auxílios e subvenções econômicas ou sociais, observadas as normas da Lei Complementar Federal 101/2000 e Lei Federal 4.320/64. Artigo 34. É vedada a inclusão na lei orçamentária e seus créditos adicionais de dotação a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizações mediante lei específica que sejam destinadas às entidades que prestem atendimento direto ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. As entidades que prestem atendimento direto ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura. As entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada. As entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilização
de utilidade pública. Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento emitida no exercício 2020 por no mínimo uma autoridade local e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. Artigo 35. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação a título de auxílios e contribuições para entidades públicas ou privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente. Associações ou consórcios intermunicipais constituídos exclusivamente por entes públicos legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal e que participem de execução de programas municipais. Artigo 36. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender às situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, observadas as exigências do artigo 25 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 37. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo, com finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Artigo 38. As transferências de recursos às entidades previstas nos artigos 33 a 37 desta seção deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 1993. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo município. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular, com o município em decorrência de transferência feita anteriormente. Executam-se do cumprimento dos dispositivos legais e que se refere o caput deste artigo, as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberam recurso diretamente do governo federal por meio do programa Dinheiro da Escola. Artigo 39. É vedada a destinação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam às exigências do artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica. Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde ou Fundo Nacional de Assistência Social. Da autorização para o município auxiliar no custeio de despesas de competência de outros entes da Federação. Artigo 40. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a administração direta ou indireta da União, estados e municípios, destinados ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local. Parágrafo único. A realização de despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio. Dos parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Artigo 41. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária 2020 as metas bimestrais de arrecadação e programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente nos termos dos artigos 13 e 8º da Lei Complementar 101/2000. Para atender o caput deste artigo, os órgãos
da administração indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharão ao órgão central de contabilidade do município, até 15 dias após publicação da Lei Orçamentária de 2020, os seguintes demonstrativos: as metas mensais de arrecadação de receitas de forma a atender o disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101/2000, a programação financeira das despesas nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a pagar nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso no órgão oficial de publicação do município até 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária de 2020. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecidos nesta lei. Da definição de critérios para início de novos projetos. Artigo 42. Além das observâncias das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta lei, a Lei Orçamentária 2020 e seus créditos adicionais, observando os dispostos no artigo 45 da Lei Complementar 101/2000, somente incluirão projetos novos se estiverem compatíveis com o plano plurianual e com as normas desta lei, tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento, estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público, os recursos alocados destinarem-se à contrapartida de recursos federais, estaduais ou de operação de crédito. Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento, para os efeitos desta lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2020, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício 2019. Artigo 43. Ao projeto de lei orçamentária é vedada a inclusão de créditos com finalidade imprecisa, com dotação limitada, destinados a investimento com duração superior a um exercício que não estejam previstos na presente lei, no plano plurianual ou lei especial que autorize sua inclusão. Da definição das despesas consideradas irrelevantes. Artigo 44. Para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Federal número 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras. Do incentivo à participação popular. Artigo 45. O projeto de lei orçamentária do município relativo ao exercício financeiro de 2020 deverá assegurar a transferência na elaboração e execução do orçamento. Parágrafo único. O princípio da transferência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Artigo 46. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para elaboração da proposta orçamentária de 2020, mediante regular processo de consulta. Avaliação das metas fiscais, conforme definido no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000. Ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta lei. Dos créditos suplementares e especiais. Artigo 47. As categorias de programação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas justificadamente para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito por meio
de decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. As modificações a que se refere este artigo também podem ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo. Artigo 48. A abertura de créditos suplementares especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa nos termos da Lei Federal 4.320/64 e da Constituição Federal. A lei orçamentária conterá autorização à disposição sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais, exposições de motivos circunstanciais que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas. Por ocasião da abertura de crédito adicional suplementar, a conta do percentual estabelecido na lei orçamentária de créditos adicionais suplementares, a conta do superávit financeiro que alterem as metas fiscais e financeiras constantes da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado, através da edição de ato próprio, a ajustar as programações constantes dos anexos da presente lei. Artigo 49. Fica o Poder Executivo, mediante decreto autorizado, a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para 2020 e em créditos adicionais e por decorrência da extinção, transformação, transferências, incorporação ou desmembramento de órgãos, entidades ou fundos, bem como de alterações de suas competências e atribuições mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação. Parágrafo único. A autorização de que trata o caput deste artigo não poderá resultar em alteração de valores das programações aprovadas pela Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais, podendo haver ajuste na classificação funcional. Artigo 50. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetiva mediante decreto do Prefeito Municipal, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei 4.320/64. Artigo 55. Ao projeto de lei orçamentária anual poderão ser incorporadas emendas que sejam compatíveis com a disposição do plano plurianual e das presentes leis. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesas, incluídas as que incidam sobre dotações para pessoal ativo e inativo e seus encargos, sobre o serviço da dívida, sobre dotações custeadas com recursos provenientes de convênios, operações de crédito e outras formas de contrato, bem como de suas contrapartidas, das disposições do orçamento impositivo. Artigo 52. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual, de forma igualitária e impessoal, independentemente de autoria. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, sendo que metade deste percentual será destinado às ações e serviços públicos de saúde, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Segundo, programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica. Nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º desse parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Até 30 dias
até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º do Poder Executivo, encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável. Considera-se equitativa a execução das programações em caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas independentemente de autoria. Quarto, para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será demonstrada em dotações orçamentárias especiais da Lei Orçamentária Anual, preferencialmente em nível de subunidade orçamentária vinculada à Secretaria Municipal correspondente à despesa para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas. Fiscalizada a avaliação pelo vereador, autor da emenda, quanto aos resultados obtidos. A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade, nos termos da legislação aplicável. Das disposições gerais. Artigo 53. Acompanhará o projeto de lei orçamentária a relação em ordem cronológica das sentenças judiciais a serem pagas no exercício seguinte. Artigo 54. Os recursos recebidos pelo município provenientes de convênios, ajustes, acordos e outras formas de contratos ou transferências efetuadas por outras esferas de governo ou pelo setor privado deverão ser registrados como receita e suas aplicações programadas nas despesas orçamentárias só poderão sofrer desvinculação por lei específica. Artigo 55. As programações custeadas com recursos provenientes de convênios, contratados e operações de crédito não formalizados ficarão condicionadas à efetiva formalização dos instrumentos. Artigo 56. A implementação do disposto nos artigos 21 da presente lei fica acondicionada à observância das normas e limites estabelecidos nesta lei e será precedida de declaração do administrador municipal, assegurando que os aumentos têm adequação à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, através de impacto financeiro e orçamentário, informando a origem dos recursos financeiros destinados à sua cobertura e comprovação de que os resultados estabelecidos nas metas fiscais constantes no anexo 2º não serão efetuados. Artigo 57. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei Complementar, integram a presente lei os seguintes anexos. Anexos de metas fiscais, anexos de riscos fiscais. Artigo 58. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 30 de abril de 2019. Euclides Paza, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repassa o projeto para a assessoria jurídica desta Casa de Leis para análise e emissão de pareceres. Projeto de lei sob o número 1748 de 2019. Em primeira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação e do projeto e seus anexos. Ofício 190, 2019. Assunto: solicita apreciação em regime de urgência do projeto de lei 1748, 2019. Ilustríssimo Senhor, requeira a Vossa Senhoria, nos termos do regime interno da Câmara de Vereadores de Cruz Machado, a apreciação em regime de urgência do projeto de lei 1748, 2019, o mais breve possível na ordem do dia do plenário da Câmara dos Vereadores. Justificativa.
a relevância, a urgência da aprovação do projeto de lei 1748. O referido projeto de lei suplementa a dotação orçamentária para o processamento de despesas relativa à manutenção de postos artesianos com materiais, serviços, pessoa jurídica e fornecimento de energia elétrica. Na certeza de poder contar com a colaboração dos nobres pares, revogo os meus protestos de estima e de estimada consideração. Excelentíssimo senhor presidente Josni Lopes, presidente da Câmara dos Vereadores. Projeto de lei 1748/2019, data 8 de maio de 2019. Sumo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Primeiro, em conformidade com o disposto do artigo 42 da Lei 4.320, de 17 de março de 64, fica o Executivo Municipal abrir orçamento vigente no crédito adicional suplementar no valor de R$280 mil. Secretaria Municipal de Serviços Rurais e Transporte. Departamento de Serviços Rurais. Manutenção e aplicação da rede de abastecimento. Material de consumo, 100 mil. Outros serviços terceira pessoa jurídica, 180, total 280. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto, o artigo anterior, na forma do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 420, 17 de março de 64, será considerado como recurso financeiro anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Serviços Rurais e Transporte, Departamento de Serviços Rodoviários, Conservação e Manutenção de Estradas e Vias. Material de consumo, 130 mil, material permanente, 150, total 280. Artigo 3º. As alterações dessa lei passarão a constar na lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes. Artigo 4. Essa lei entrará em vigor nesta data, revogada todos os dispositivos ao contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 8 de maio de 2019. Propositura. O projeto de lei 1748, de autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado, senhor Euclides Paz. Assunto. O referido projeto visa a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, sendo no valor de R$280 mil. Relatório. A assessoria jurídica foi consultada quanto à apreciação do presente projeto. Trata de abertura de crédito adicional suplementar, montando 280 mil. De dotações orçamentárias para o Departamento de Serviços Rurais. Conclui o referido projeto atende perfeitamente os parâmetros legais, sendo previsto na Lei Federal 4.320, de 64, o qual dispõe sobre normas gerais de direito financeiro. A propósito, reza o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320. O projeto, em comento, indicou com recurso financeiro o valor de R$280 mil, decorrente de anulação total ou parcial. Reportamos o artigo 42 da Lei Federal 4.320, que dispõe: os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decretos executivos. Para o recurso de operação e exame, a lei impõe a existência de autorização legislativa e a expedição de decreto do Poder Executivo. Desta forma, compreende-se ressaltar que manifesta-se sobre o mérito do projeto, avaliando os aspectos estritamente formais da proposição em tela. O projeto avaliado, tendo em vista que o mesmo está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria. Diante disso, após examinado todos os pontos do presente projeto, não há óbice à aprovação do mesmo. Conclui-se que, do
ponto de vista jurídico, até o presente momento, a propositura é legal e está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer, salvo maior juízo. Suzana Cone, advogada do município. Parecer contábil, 131/2019. Em atenção à solicitação do senhor Euclides Paza, prefeito municipal, para a emissão do parecer contábil e indicação de fontes de recursos referente ao projeto de lei 1748, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. O referido projeto de lei suplementa dotações orçamentárias para o processamento de despesas relativas à manutenção de postos artesianos com matérias e serviços, pessoa jurídica e fornecimento de energia elétrica. Certifico que há recurso financeiro para a abertura do crédito adicional suplementar, em conformidade com a Lei 43, artigo 1º da Lei Federal 4.320/64. Recursos e anotação total da seguinte dotação. Saldo disponível, 2.235.000. Valor previsto, 130 mil. Saldo disponível, 200 mil. Valor previsto, 150 mil. Cruz Machado, 8 de maio de 2019. Jefferson Mazo, contador do município. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, esse projeto de lei vem com regime de urgência. Eu só gostaria de fazer um questionamento que não está claro, o que já vínhamos solicitando, aonde realmente vai ser investido esse recurso. Sabemos que são nos postos artesianos. Quais deles? E o questionamento que eu faço é que alguns postos artesianos foram selecionados e foram implantados no município não por questões técnicas, e sim políticas. E essas comunidades estão sendo atendidas fornecendo água potável gratuitamente para esses munícipes. A minha preocupação é assim, que eu fui questionado em inúmeras situações, em inúmeras ocasiões, em que outros munícipes também têm o mesmo direito de ou ampliar essas redes que existem no município, ou daqui a pouco o pessoal da área urbana vai solicitar que a prefeitura pague a taxa de água para que possa ser servido. Então, é um questionamento que faço, são recursos municipais que estão sendo investidos, não estamos sabendo claramente em quais postos artesianos, e essa é a minha solicitação. Gostaria de saber, através de um ofício, que viesse encaminhado aí, especificando realmente quais postos artesianos serão atendidos. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador. Repasso o projeto para a assessoria jurídica desta Casa de Leis, para que analise a emissão e pareceres. Declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Boa noite a todos, pessoal de casa que nos acompanha. Só queria falar hoje com relação a muitas reclamações que eu recebi de pessoas com os funcionários aposentados que estão voltando a trabalhar. Pessoas que acham que nós, vereadores, temos o poder de tomar essas decisões. Quero esclarecer para o povo que não é nós, vereadores, que vamos acertar essas coisas. Isso aqui é uma brecha que eles encontraram na lei, uma lei federal, que garanta a eles esse direito, né, e o prefeito tem que acatar esses funcionários. Agora, o que eu, como vereador e cidadão, falo às pessoas e a esses funcionários, que não sou contra os direitos deles, que voltarem a trabalhar, eu acho que pelo menos fazesse então valer o salário que vão ganhar, como alguns vereadores já falaram aqui, né?
Lógico que a pessoa aposentada, com salário de 5, 6, 7 mil, depois entra na justiça e volta a trabalhar com mais um salário de 7 mil, na situação financeira que se encontra no nosso município, que está praticamente quebrando, aí não tem dinheiro para investir em estrada, em educação e mais nada, se futuramente vai acontecer isso, eu acho que esse funcionário, então, pelo menos, ele tinha que se dar ao compromisso de cidadão com os machadenses, que ele é honrar o salário que ele ganha, já que ele voltou a trabalhar. Pessoas que foram ligadas à política no passado, pessoas que com certeza têm planos para a sua família no futuro, ingressar na política, vêm dar esse exemplo para a nossa sociedade. E as pessoas vêm cobrar de nós, vereadores, achando que nós temos que resolver isso. Eu quero dizer às pessoas que eu não sou contra essas pessoas. Se eles têm direito, tudo bem, mas que pelo menos eles ingressassem no trabalho, por amor ao trabalho, porque muitas pessoas estão desempregadas, não só aqui, né, no nosso país inteiro, e daí vem pessoas se aproveitar da situação, já que o município se encontra e acaba cometendo esse tipo de coisa. Mas eu quero deixar claro às pessoas que não cabe a nós vereadores, porém, eu como representante do povo que sou, e jamais vou correr de dar explicações, eu quero dizer isso aqui. O que cabe a nós, vereador, é pelo menos deixar a população atenta do que está acontecendo. Então, muitas pessoas que procuram, os vereadores procuram o prefeito para coisas que não estão acontecendo, às vezes o resultado está aí. A prefeitura não tem dinheiro para investir em obras, porque às vezes tem que pagar precatórios, ações trabalhistas e pagar funcionários caríssimos que, infelizmente, voltam pela lei, mas que não querem trabalhar. Era isso, muito obrigado. Vereador Edson Luiz Beuren. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos na sessão e só complementando o que o vereador Camargo falou, esse é um assunto recente e ele foi discutido quinta-feira na rádio. Foram duas situações relacionadas, uma essa que o Camargo já comentou, que foi perguntado para o prefeito falou que foi uma lei. Quero que fique claro para o povo que existe mesmo essa possibilidade, porque são duas fontes diferentes de recebimento, só que o detalhe é que as duas pessoas que voltaram a trabalhar foi por o jurídico da prefeitura perder os prazos de recorrer. Então, não adianta falar que isso é culpa dos vereadores, que os vereadores são responsáveis por isso, que não estão fazendo nada para que isso aconteça. Existe a possibilidade, existe a lei que garante essa possibilidade do aposentado permanecer trabalhando, mas nesses dois casos isolados foi uma falha do setor jurídico da prefeitura. Eles que perderam o prazo não foram fazer a defesa ou recorrer do que estava acontecendo e os funcionários voltaram a trabalhar. A outra situação, uma pergunta que foi feita para o prefeito com relação aos terrenos públicos que estão usados e estão fora já venceu o contrato e são usados por pessoas que possuem um cargo eletivo. Ele falou que isso é os vereadores que têm que resolver. Não é verdade isso, porque quem responde pelos terrenos é o próprio prefeito. Ele não pode passar essa responsabilidade para os vereadores. E ele falou quinta-feira na rádio que isso depende somente dos vereadores. Então, eu queria deixar registrado e deixar claro isso, porque isso foi na quinta-feira da semana passada, e apesar da sessão estar sendo hoje bastante estendida, se a gente deixa passar essa ocasião, fica como se a gente assumisse a responsabilidade e ficasse quieto, e o que o prefeito falasse fosse realmente o correto. E o que ele falou não está correto. Foram as duas situações que foram questionados, ele foi questionado na rádio e ele respondeu dessa maneira, passando a responsabilidade para os vereadores. E isso é responsabilidade do Poder Executivo, ou seja, na verdade, agora, nesse momento, quem está o prefeito é o senhor Euclides Paz, então a responsabilidade é dele. A falha foi do setor jurídico, ele é o prefeito. A questão dos terrenos, ele não pode passar a responsabilidade para os vereadores, é uma coisa que ele tem que resolver, ou passar para alguém que responde pelo setor resolver. Seria isso. Queria agradecer a presença de todos e deixar o convite para a próxima sessão. Obrigado. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 27 de maio de 2019. Boa noite a todos. Você deve um monte, homem.